E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Monteiro. Hoje vou falar sobre o verdadeiro José, um homem com uma vida dupla, um em São Paulo, outro no Rio. Lá ele era o carioca, aqui ele era o paulista. Se você quer entender melhor essa história, vem comigo. E aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui. Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de língua portuguesa, literatura, redação e trabalho com material da UERJ, preparando vocês para a prova do primeiro EQ e falando sobre as mentiras que os homens contam. O aula de hoje está, nossa crônica está na página 85. Como eu falei, o enredo é um enredo bem interessante. É a história de um homem que tem uma vida dupla. Ele chegava e ficava, um homem que ficava um tempo no Rio e que se comportava como paulista, por isso o apelido dele, Paulista. Quando ele saía do Rio, pegava a ponte aérea e ia para São Paulo, lá ele chegava e se comportava de forma toda despojada, sendo chamado de o carioca. Paulista no Rio, carioca em São Paulo. E para piorar, para agravar essa vida dupla, ele tinha uma família em cada estado. Uma família que não conhecia, não sabia da existência da outra. Duas famílias que tinham um contato com um homem cuja personalidade era desconhecida e que só vão se conhecer justamente no velório. Ele vai morrer simbolicamente na ponte aérea e no velório, aqui no Rio, o que vai acontecer? Quando ele está com a sua família do Rio reunida em torno do túmulo, chega a esposa de São Paulo com a filha, que vai descobrir que o cara tem uma esposa e um filho aqui no Rio. E ali se forma um conflito que vai ser ali administrado pelo advogado da família e que vai, de alguma forma, tentar justamente contornar a situação. A situação é bizarra, mas se a gente parar para pensar, pessoal, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Se você for mexer por aí, existe uma certa relação de pessoas que têm essa vida dupla, às vezes até tripla. E não necessariamente tem que viajar para outro estado. Você tem dentro da cidade do Rio de Janeiro, tem o cara que vai para, sei lá, mora aqui no Catete e de repente o cara tem uma família, sei lá, em Maricá, tem ligações em Macaé. O cara circula pelo Rio de Janeiro, principalmente profissionais que têm uma vida muito agitada, muito fora de casa, viajando. Isso acaba se tornando muito comum. Essa fama também passava muito para os marinheiros. Os marinheiros que procuravam justamente o quê? Essa coisa de ter uma família em cada porto. As pessoas, porque o cara é marinheiro, vive viajando. E o marinheiro tinha uma fama dessa no passado. Não sei como é que está hoje. A crise aí, com o dinheiro do jeito que está apertado, não sei se continua essa moda. No entanto, é interessante a gente acompanhar essa história, porque ele começa assim: José morreu com a justeza poética. Quer dizer, justeza poética é uma coisa bem interessante. Num avião da ponte aérea a meio caminho entre São Paulo e Rio. Coração. Veja bem, numa ponte aérea, pessoal, é justamente o nome que se dá a essa viagem que se faz entre Rio e São Paulo, que por serem dois estados em que tem uma importância política, uma importância econômica, uma importância social, até o peso hoje está muito mais em São Paulo. Se você chega segunda-feira, terça-feira, você vê várias pessoas saindo do Rio de Janeiro, e aí tem o Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont, que ele normalmente, a pessoa pega o avião aqui e vai para Congonhas, que fica no centro de São Paulo. Então a pessoa sai aqui do Santos Dumont, que está ligado ao centro do Rio, vai para São Paulo, Congonhas, e lá em Congonhas a pessoa já salta ali no meio da cidade de São Paulo, né? E ela já sai resolvendo sua vida. Então é um espaço frequentado por muitos profissionais liberais, executivos, atores, celebridades, que precisam se deslocar rapidamente, né? A ponte aérea dura aí menos de uma hora e você chega de um lado para o outro, você resolve tudo muito rapidamente. Então, foi justamente nessa viagem que ele vai morrer do coração. Eu acho interessante que ele fala, né? Morreu meio caminho entre São Paulo e Rio. Coração. Esse é o coração. Então, a causa-morte foi o coração. E aí, morreu de terno cinza e gravata escura, segurando a mesma pasta preta que desembarcava no Santos Dumont todas as segundas-feiras durante anos. Só que desta vez a pasta preta desembarcou sobre o peito, na maca, como uma lápide provisória. Então olha só isso.
as metáforas, as imagens poéticas que ele vai criando aqui. E o que eu acho muito interessante é que quando ele começa a falar, né, o velho paulista, disseram seus colegas de trabalho no velório, lamentando a perda do companheiro tão sério, tão eficiente, tão trabalhador. Seu apelido do Rio era paulista. Então veja bem, aqui a gente tem os estereótipos. Qual é o estereótipo? Que o paulista é o cara trabalhador, o cara sério, o cara comprometido. São valores que muita gente ainda tem, né? Porque o paulista ele tende a ser mais sério. O paulista está sempre envolvido com o trabalho. São Paulo é a cidade que não para de trabalhar. E aí, a mulher e o filho, de 18 anos, mantiveram uma linha sóbria de resignação durante todo o velório. Aquele era o estilo de José. Nada de arroubos ou demonstrações de sentimentos. Sobriedade. Foi ideia do filho que enterrassem de colete. A verdade que eu sou um dos sócios de José na empresa é que ele nunca se adaptou aos hábitos cariocas. Olha só, tudo isso dentro de um velório que acontece no Rio de Janeiro. Sempre foi um paulista desterrado, ou seja, exilado. Desterrado, sem um terceiro, mas vivia lá e cá. Foi nesse ponto que entraram no velório, aos prantos, uma senhora e uma moça, ambas vestindo jeans iguais e carregando as grandes bolsas de couro com quem tinham viajado de São Paulo. Carioca! Gritou a mais velha, precipitando-se na direção do caixão. É você, carioca! Papai! Gritou a mais moça, debruçando-se sobre o solene defunto. Consternação geral. Dr. Lupécio, o advogado da família, conseguiu que as duas mulheres de José se reunissem num lugar afastado da câmara ardente. O mais difícil foi arrancar a segunda mulher, na ordem de chegada ao velório, de cima do caixão. Em pouco tempo confirmou-se o óbvio. José tinha outra família em São Paulo. A filha tinha 15 anos. A mulher do Rio foi seca. A legítima sou eu. Meu bem, começou a dizer a outra, não me chame de seu bem. Nós nem nos conhecemos. Calma, calma, pediu o doutor Lupécio. Agora eu sei porque o carioca nunca quis me trazer ao Rio, disse a outra. O nome dele é José, ou era. Até acontecer isso, disse a primeira, não sabendo se falava da morte ou da descoberta da segunda família. Lá em São Paulo, toda a turma chama ele de carioca. Turma? Estranhou a primeira. No Rio eles não tinham turma, raramente saíam de casa. Um ou outro jantar em um grupo pequeno, concertos às vezes. Geralmente estavam na cama antes das 10. E aí que tá, né? Aí o cara vai descobrir que o carioca é São Paulo. Ó, o apelido dele em São Paulo era Carioca. Descia em Congonhas todas as quintas-feiras de camisa esporte, no máximo com um pullover sobre os ombros. Uma vez chegaram até de bermudas e chinelos de dedo. Gostava de encher o apartamento de amigos ou sair com a turma para um restaurante, uma boate. E se alguém ameaçasse ir embora dizendo que amanhã é dia de trabalho, ele berrava que paulista não sabia viver, que paulista só pensava em dinheiro, que só carioca sabia gozar a vida. Com sua alegre informalidade, fazia sucesso entre paulistas. Ou seja, ele é um cara de vida dupla, de personalidade dupla. E ele explora a questão dos estereótipos. Então, a brincadeira, a graça, a mentira da história é que ele mentia para a família de São Paulo, mentia para a família do Rio. E nessa mentira, ele foi construindo uma série de relações dentro da própria sociedade, com grupos de pessoas, envolvendo essas pessoas dentro de uma mentira que ele contava. Então, é muito engraçada a forma, né? A forma como conduz a história. E aí, lá no finalzinho diz, né? As duas viúvas dormiam sozinhas. A do Rio sendo seu José, aquela rocha de critérios e responsabilidades em meio à inconsequência carioca. A de São Paulo sem o seu carioca, aquele sopro de ar marinho no cinza paulista. As duas suspiraram. Ou seja, é uma crônica bem interessante para a gente entender que a brincadeira da história, a mentira que rola aqui, tem a ver com esses arquétipos de comportamento, esses estereótipos de comportamento. O José, ele incorporava para cada lugar que ele ia uma série de valores que era uma forma de se criar um contraste com o espaço que ele estava. Ele não queria ser carioca no Rio, porque ele seria mais um. Ele não queria ser paulista em São Paulo. Ele inverte, ele subverte os papéis para poder justamente o quê? Viver um personagem, construir um personagem, enganar duas famílias, enganar seus filhos, enganar os respectivos amigos desses espaços. Então, é uma crônica bem interessante, vale a pena a leitura, e se você quiser bater um papo, falar mais sobre ela, é só falar comigo aqui que a gente conversa. Tudo bem? Vamos rumo ao UERJ, primeiro exame de qualificação e até a próxima.